Muito bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre a ancoragem com mini implantes, que são aqueles pequenos parafusos que são implantados no osso para fazer assim uma ancoragem máxima. Então ele evita que ocorra uma mesialização ou mesmo uma giroversão no dente de ancoragem, porque o mini implante, como vocês podem ver nessa figura, ele é colocado aqui no osso. Não é feita a ancoragem no dente, e sim no osso. Vejamos então a nomenclatura dos mini implantes. Então os mini implantes, eles são denominados mini implantes ortodônticos, microimplantes ortodônticos, mini parafusos, microparafusos e DAT, que significa dispositivo de ancoragem temporária. Então, dispositivo de ancoragem temporária. Esta é a menor definição de mini implante, se bem que a mais utilizada é mini implante. As indicações. Quando é que nós vamos utilizar então esses pequenos parafusos? Em fechamento de espaços de extrações. Então, quando nós atendemos um paciente que apresenta um apinhamento muito severo, então é necessário que se extraia os pré-molares. Depois que os dentes alinham, fica um espaço entre o canino e o segundo pré-molar. Então, esse fechamento vai ser feito então com os mini implantes. Seria então a retração da bateria anterior. A intrusão simétrica de incisivos, a correção do plano oclusal, correção da linha média, tração de caninos impactados, intrusão de molares, distalização de molares, mesialização de molares, ancoragem intermaxilar e o alinhamento do terceiro molar superior. Tudo isso daqui nós vamos apresentar figuras para que tenha assim um bom entendimento. Os mini implantes, gente, eles não podem ser colocados aleatoriamente em qualquer paciente. Então, nós temos aqui as contraindicações. Quando é que a gente contraindica a colocação de um mini implante? Então nós temos aqueles pacientes com distúrbios metabólicos. Então o paciente que tem hipertensão, pressão alta, tem um colesterol alto, diabetes tipo 2, excesso de açúcar no sangue, obesidade, acidente vascular cerebral, o AVC ou um derrame, e doenças cardíacas. Nós temos aqui também os pacientes com higienização oral precária, pacientes com patologia periodontal e pacientes grávidas. Contraindicados os chamados mini implantes. Tipos de mini implantes utilizados. Então nós temos os fabricados em titânio, com diferentes graus de pureza. Nós temos aqueles cujo diâmetro varia de 1,2 a 2 milímetros. Temos aqueles cujo comprimento é de 4 a 12 milímetros. Então vejam aqui, o diâmetro entre 1,2 a 2 milímetros e um comprimento aqui de 4 a 12 milímetros. As características de um mini implante. Como ele tem que ser utilizado. Então nós temos aí, o mini implante, ele tem que ser de tamanho reduzido. Segundo, de fácil colocação. Nós vamos ver mais adiante que existe um kit de ferramentas utilizadas para fazer a colocação do mini implante. Resistência às forças ortodônticas, capacidade de receber carga imediata, utilização
com as diversas mecânicas ortodônticas, fácil remoção e baixo custo. Então nós temos aí quais seriam então as características de um mini implante. Muito bem. Como é que o mini implante ele se divide? Então esse parafuso ele tem aqui uma cabeça que fica para fora da gengiva. Nós temos aqui esta parte intermediária, que é chamada de perfil transmucoso. Ele fica dentro da gengiva. E temos aqui a ponta ativa do mini implante, que fica dentro do osso. Então, o mini implante ele se divide em três partes: a cabeça, o perfil transmucoso e ponta ativa. Cabeça, perfil transmucoso e aqui a ponta ativa. Modelos de diferentes cabeças de mini implantes. Então nós temos aqui alguns mini implantes. Veja aqui em A e em B nós temos os mini implantes chamados de auto-rosqueantes. Então esses mini implantes eles têm que criar um caminho para que ele penetre no osso. Então tem que fazer uma fresagem, usar um motor especial com uma broca para fazer uma perfuração, para depois fazer a colocação do mini implante. Aqui nessa figura nós temos em C e em D os mini implantes autoperfurantes. Autoperfurantes significa não é necessário o uso de fresagem, não é necessário o uso de motor, de brocas. Então a gente introduz esse mini implante usando apenas as ferramentas, ou seja, a chave de mão e as chaves hexagonais. Tem um instrumental que tem uma ponta, a gente penetra essa ponta na gengiva e no osso e depois é só rosquear ali naquele local o mini implante. Então, os autoperfurantes são aqueles mais utilizados na ortodontia. Mini implantes de titânio. Nós temos o de grau 5, onde tem um tratamento de superfície, um polimento melhor, e temos o mini implante de titânio, grau 4, que não tem um tratamento de superfície. Veja que ele é mais rugoso, mais escuro. E aqui nós temos os instrumentais, aquelas ferramentas que nós vamos utilizar para colocação do nosso mini implante. Nós temos aqui de início a ponta de lança, spear tip. Então essa ponta de lança, ela tem aqui nessa extremidade uma ponta bem aguçada, onde a gente perfura a gengiva e um pouco do osso. É feita aqui uma anestesia local na região e nós introduzimos esse instrumental na gengiva e no osso para que o parafuso seja então colocado ali. Nós temos aqui as duas chaves hexagonais, a longa e a curta. A longa a gente usa mais em região posterior e a curta em região mais anterior. Temos aqui esta chave, que é chamada de chave hexagonal, digital hexagonal key. Então, por que digital? Porque não é necessário o uso da chave de mão. Nós apenas usamos aqui os próprios dedos para, no caso, ela é mais utilizada para remoção do parafuso. Pode também ser utilizada para rosquear o parafuso, mas ela é mais utilizada para a remoção. E aqui nós temos a chave de mão, onde é introduzida aqui nessa extremidade, nesse furo aqui, as chaves hexagonais. Então essa parte aqui ela gira
para que a gente possa então ir rosqueando o nosso parafuso. Aqui nós temos um kit. Neste kit nós temos aqui o local onde fica a chave de mão. Aqui nós temos as chaves hexagonais e a chave digital também, aqui no caso. Veja que aqui tem uns orifícios onde são colocados os mini implantes. Isso aqui vai para a autoclave. Então este kit, essa caixa, ela sofre altas temperaturas sem problemas, sem deformações nenhuma. Então ela é bastante resistente. Para que a gente possa fazer a colocação de um mini implante, é necessário que a gente conheça aquela classificação de Leckrone e Zarb de 1985. Então, dependendo da constituição do osso, dependendo da compactação e do núcleo que o osso apresenta, foi classificado em 4 tipos. Nós temos aqui o tipo 1, cujo osso é compacto e homogêneo. Então está aqui um osso bastante compactado e homogêneo, e no centro aqui um tecido esponjoso, muito pouco. No tipo 2, a camada espessa de osso compacto é espesso, porém circundada com um núcleo esponjoso, um trabeculado denso, maior que aqui no tipo 1. Nós temos aqui no tipo 3 uma fina camada de osso cortical que circunda aqui esse núcleo esponjoso com um trabeculado denso. E o tipo 4 é uma fina camada óssea cortical que circunda aqui esse osso, e nós temos aqui o núcleo de um osso esponjoso pouco denso. Então, o tipo 1 e o tipo 2 são encontrados mais na mandíbula. O tipo 1 na região anterior de mandíbula, onde tem ali o tubérculo mentual, e o tipo 2 mais na região do corpo e do ramo. Aqui o tipo 3 em região anterior de maxila, e o tipo 4 na região posterior de maxila, onde se encontram os seios maxilares. A densidade óssea, nós temos aqui a D1, nós temos um osso cortical denso, o D2, um osso cortical poroso e trabecular grosso. A densidade 3 é um osso cortical poroso e trabeculado fino. E a D4, que é um osso com trabeculado fino. Já não existe mais aquela cortical que envolve aqui este osso. O uso do mini implante de acordo com o biotipo do indivíduo. Então nós temos os indivíduos que têm aquele rosto comprido, que é o dólico-céfalo, que é o dólico facial. Temos os indivíduos brevilíneos e temos aqueles que são os mesiolíneos. Então, um indivíduo que tem um rosto comprido, então o osso cortical é mais delgado nesse indivíduo aqui. Então, o mini implante tem que ser mais calibroso. Veja aqui, osso mais denso, osso mais poroso. Então, o dolicocéfalo, que está aqui, olha, ele tem um osso cortical mais delgado, então ele tem que usar um mini implante mais calibroso, para poder segurar mais, né, para ter mais ancoragem. Aqui nós temos uma imagem mostrando então essa cortical aqui, que seria a parte externa, e a interna, que seria essa parte porosa. O braquiocefálico, que é aquele indivíduo que tem a face achatada, né, tem uma cabeça assim achatada. Então, nesses pacientes, braquicefálico e mesocefálico, que é aquele que é uma mistura do braquicefálico e o dólico facial, nós temos aqui
um osso cuja cortical é mais condensada. Então os mini implantes podem ser menos calibrosos. Então seria aqui uma cortical mais condensada nesses indivíduos aqui, principalmente no braquicefálico, que tem um osso mais forte. Diâmetros dos mini implantes, de acordo com a densidade óssea. Então eu vou utilizar um mini implante de 1,2 milímetros em áreas de alta densidade óssea. Por exemplo, o palato e a mandíbula. Então o palato, a parte transversa da maxila, é um osso bastante compactado. E a mandíbula, da mesma forma. 1,4 milímetros em áreas com densidade óssea média. Por exemplo, a maxila, que já é um osso mais poroso. Observação: quando não se obtiver uma boa estabilidade primária em densidade óssea média, coloca-se o mini implante 1,2 milímetros. O implante ou mini implante de 1,6 milímetros é utilizado em regiões edêntulas, em áreas de baixa densidade óssea, em tuber de maxila ou 1,4 milímetros, quando não apresente estabilidade inicial adequada. Então, gente, para cada região nós temos que utilizar um determinado mini implante, dependendo se o osso é bastante denso, pouco denso, se é um osso poroso, como ocorre na maxila, principalmente próximo ali do seio maxilar, na região de segundo pré e molares. Então nós devemos tomar muito cuidado. Orientação para a instalação dos mini implantes. Veja bem, a gente pode colocar o mini implante em várias regiões, dependendo que exista um espaço suficiente para colocar esse mini implante. As regiões de eleições para se colocar o mini implante na região superior é geralmente entre o segundo pré-molar e o primeiro molar. Então vejo que aqui nós temos nessa cortical uma região mais larga que aqui, por exemplo. Então, tanto do lado direito como do lado esquerdo, nós vamos colocar um mini implante entre o segundo pré-molar e o molar. Na região inferior, vejo que já existe uma largura maior entre os dentes, mas o local de eleição é entre o primeiro molar e o segundo molar. Nada impede da gente colocar em outros lugares. Vocês vão ver que às vezes não tem nem espaço para a gente colocar um mini implante. Então tem que colocar lá uma aparelhagem fixa e com uma mola de secção aberta a gente fazer então a abertura. Então a gente vai achar um espaço para colocar então os mini implantes. Aqui no modelo, na parte superior, entre o segundo pré e o primeiro molar, aqui é a mesma coisa, do lado esquerdo. Aqui no inferior, entre o primeiro e os segundos molares, aqui é a mesma coisa. Para se colocar um mini implante, é necessário que a gente tenha um guia. Então, nós podemos colocar aqui um fio de aço inoxidável entre as raízes dos molares. Aí a gente faz aqui uma radiografia periapical e nós vamos ver então aonde esse círculo vai estar localizado. Então eu posso colocar o meu implante um pouquinho abaixo, ou um pouquinho acima, ou mesmo aqui nesse local. Aqui no palato nós temos aqui um acrílico, uma perfuração, onde a gente vai verificar
se nesse local a gente pode colocar o implante através também de radiografias. Então nós temos aqui uma região entre os molares superiores, veja aqui o seio maxilar, que não tem espaço. Então foi colocado um aparelho fixo, e no aparelho fixo foi colocado uma mola de secção aberta para abrir o espaço. Então vejam que esta região, que antes era bem pequena, bem fechada, ficou aqui mais aberta, possibilitando então a colocação do mini implante. A gente sempre vai imaginar, gente, esta região como sendo um triângulo de base superior e vértice inferior. Seria o espaço interdental, o local da papina interdental. Então, no meio desse triângulo é que nós vamos colocar então o nosso mini implante. Muito bem. Depois de colocado o mini implante, nós temos que fazer alguns testes para verificar se tem ou não mobilidade esse mini implante. Então nós temos a avaliação clínica da mobilidade dos mini implantes. Então vejam que esse mini implante ele foi colocado, aqui é uma sonda milimetrada, então é forçado esse mini implante e a gengiva permanece com as mesmas características. Já neste outro mini implante, foi forçado aqui com esta sonda periodontal e ocorreu aqui na região do mini implante uma área bastante isquêmica, esbranquiçada, provocando então que um movimento. Então esse mini implante ele está com mobilidade. Então nós vamos ter que removê-lo e colocar um pouquinho mais abaixo para verificar se tem condições de colocar o mini implante nessa região. Muito bem. Como é que eu vou saber a distância entre a mucosa e o osso? A gente pega aqui uma borracha de um tubo de anestésico e nós vamos fazer uma fatia naquela borracha. Vamos introduzir aqui esta fatia na agulha e introduzimos na mucosa do paciente até sentir a ponta da agulha tocar o osso. A gente remove e com uma sonda milimetrada a gente vai medir qual é o comprimento aqui, o espaço entre o osso e a gengiva. Então nós temos aqui a avaliação da espessura da mucosa com uma sonda milimetrada. Neste paciente, vocês estão vendo aqui a cabeça do mini implante submersa, envolvida pela gengiva. Então isso aqui pode ter tido ocorrido logo após a colocação do implante. O paciente talvez não teve a higiene necessária, então a gengiva recobriu, então teve uma hiperplasia gengival aí, e essa gengiva recobriu a cabeça do mini implante. E não dá para a gente exercer força alguma aí, porque o elástico ele não vai ficar em volta do mini implante. Então tem que remover isso aqui e colocar novamente. Aqui é um cursor de latão. Veja aqui a radiografia, mostrando aqui a crista interdental. Então nós podemos colocar aqui o mini implante um pouquinho mais acima desta ponta do nosso cursor de latão. Então a radiografia periapical, visualizando o cursor entre as raízes
dos molares. Vocês estão vendo aqui uma colocação de um mini implante autorrosqueante. Então, o autorrosqueante, como nós já dissemos lá atrás, ele precisa de um caminho. Então, é colocado uma broca no motor especial e essa fresa vai perfurar o osso, arrumando então um caminho para que a gente possa colocar o mini implante autorrosqueante. Então está aqui o mini implante imediatamente após a sua instalação. Então aqui a instalação do mini implante, depois uma chave manual, é colocado então o mini implante. Aqui uma chave digital, que a gente pode também colocar aqui na região do palato. Essa chave, como já foi dito, ela é utilizada mais para remoção do mini implante. Veja aqui, nós estamos usando aqui uma fresa para abrir um caminho para depois colocar o mini implante aí. A colocação do mini implante, gente, o posicionamento é muito importante. Então a direção do orifício da cabeça do mini implante é muito importante. Veja aqui que essa cabeça está paralela ao plano oclusal, facilitando então a inserção aqui de um fio ou mesmo de um elástico. Aqui, veja que esse mini implante ele está verticalizado, está inclinado, e isso vai dificultar então a inserção do amarrilho metálico ou também de um elastique corrente aí, ou mesmo de uma mola de secção fechada para se fazer uma retração. Então sempre fazer a colocação do mini implante de uma forma que a cabeça dele fique paralela aqui ao plano oclusal. Aqui é a higiene do mini implante. Então a higiene peri-implantar com escova periodontal extra macia. Então colocou o implante no paciente, gente, nós temos que orientar o paciente a fazer a limpeza desse mini implante. Vai escovar os dentes? Passa a escova na cabeça do mini implante. Por quê? Porque nessa região vai ocorrer ali a deposição de resíduos alimentares que deverão ser removidos então com a escova. Se o paciente não fizer essa higienização, o que vai acontecer? A gengiva vai se inflamar, vai ficar hiperplásica e vai recobrir então essa cabeça aí do mini implante. Aí nós vamos ter que fazer a remoção desse parafuso. A utilização dos mini implantes para a retração de dentes anteriores em duas fases. Então aqui está o mini implante, aqui está o canino. Vejam que essa mola de secção fechada está presa ao mini implante e ao canino, forçando esse dente para a distal. Quando esse dente chega aqui junto ao segundo premolar, então aí faz-se a retração da bateria anterior dos incisivos e incisivos laterais. Então dos incisivos centrais e incisivos laterais. Então nós temos aqui a retração do canino, ou dos caninos, do outro lado também, e aqui a retração dos incisivos centrais e laterais. Veja aqui uma vista mais próxima. Então nós temos aqui o mini implante. Ele está fixado aqui nesta região da linha oblíqua, que é uma área bastante dura. Então é um osso tipo 2. Veja aqui, nós temos aqui um elastique corrente
onde um elo está preso aqui na cabeça do mini implante e o outro elo preso aqui no gancho do canino, fazendo então esta retração. Quando se faz uma retração em massa dos dentes anteriores, então a gente vai aqui fazer, geralmente a gente faz aqui a amarração, né, de canino a canino, é o conjugado, tanto superior como inferior, e aqui no gancho entre o lateral e o canino, e entre o segundo premolar e o primeiro molar, nós temos aqui outro parafuso. Então vejam que essa mola de secção fechada está tracionando então a bateria anterior para a distal. O mesmo ocorre aqui, nesse caso aqui, tá certo? Aqui nós temos a retração simultânea de caninos e incisivos, lado direito e lado esquerdo, e aqui nós temos uma vista anterior, mostrando aqui as molas de secção fechada. Aqui 6 meses após, com os espaços parcialmente fechados. Olha aqui o mini implante, tudo em ordem, sem problema. Aqui a mesma coisa, na parte inferior. E aqui já praticamente fechado. Nós podemos utilizar ganchos curto ou longo. Eu aconselho usar sempre o gancho mais curto, que facilita mais a nossa retração. Está aqui o gancho curto, um elo preso nele e o outro elo preso no mini implante. Aqui já é o longo. O longo ele pode entortar um pouco, mesmo assim ele vai retrair. Nós temos aqui a mesialização de molares com o mini implante entre o canino e o primeiro pré-molar. Então é colocado aqui um mini implante, uma mola de secção fechada, presa aqui no segundo molar. Então o que acontece? Essa mola está puxando esses dentes para a mesial, para a anterior. Aqui os molares já mesializados, vejo que já houve o fechamento desse espaço aqui. Aqui a aplicação da força com molha de nitinol por vestibular, ocorrendo então a mesialização dos molares, e aqui por palatino, uma força por palatino, levando então esse dente aqui para a mesial. Quando ocorre uma intrusão dos incisivos superiores, pode-se colocar aqui bem na linha média, na sutura intermaxilar, este mini implante. Então nós temos aqui nessa região a espinha nasal anterior, é uma região dura, e entre os incisivos centrais amarra aqui nesse arco. A tendência então é puxar isso aqui para cima, corrigindo então esta mordida profunda aqui. Aqui a mesma coisa. Então estão entre os incisivos laterais, puxando então toda essa parte aqui para cima, intruindo então a bateria anterior. A intrusão de molares. Veja aqui que esse molar ele está extruído. Quando o molar está extruído, o que acontece? Abre a mordida anterior. Então a gente, intruindo esse molar, vai fechando aos poucos aqui a parte anterior. Então nós temos aqui os mini implantes por lingual e por vestibular.
Aqui nós temos os botões soldado às bandas, preso aqui nos mini implantes. E essa força aqui para cima vai fazer com que esse molar aqui intrua. À medida que ele vai intruindo, na frente vai fechando a mordida anterior. O posicionamento de mini implantes para a intrusão de um grupo de dentes posteriores. Veja aqui, mesma coisa. Os mini implantes puxando aqui um grupo de dentes posteriores. Aqui uma vista oclusal. O mini implante por mesial e distal para a intrusão do molar. Veja que esses mini implantes estão no plano bem inferior aqui ao dente, puxando esse dente para baixo. Ocorre o que aí? A intrusão do dente. Aqui a mesma coisa, só que o elástico está passando por oclusal. Então está forçando o dente por oclusal. Aqui nós temos dois elastiques, um por vestibular, um por lingual. Aqui uma vista lateral, veja que esse elástico está intruindo esses dentes. Aqui a mesma coisa, está ocorrendo a intrusão dos molares. Então vejam a inclusão aqui desses molares, e à medida que vai intruindo o dente, a mordida anterior, que antes era aberta, ela vai se fechando com a intrusão. Então está aqui mostrando a intrusão, essa mesma figura vista por oclusal. Utilização de mini implantes para a correção da inclinação do plano oclusal. Então veja aqui, desse lado está relativamente bom, aqui o plano oclusal está muito baixo. Então o que está acontecendo aqui? Nós temos aqui um parafuso, aqui o elástico, preso aqui no fio, isso aqui vai ser puxado para cima para corrigir então este alinhamento do plano oclusal. Nós temos aqui um aparelho denominado Sliding Jigs. Nós vamos ver em grande aumento. Esse aparelho é colocado aqui. Vejam que temos aqui um mini implante, um elástico aqui preso a um gancho, e ele é forçado para trás, distalizando então o molar, onde está preso aqui a parte posterior do Sliding Jigs. Veja então esse dente indo para trás. Depois a gente joga esse dente aqui para trás, o primeiro molar, entrando aqui em chave de oclusão. Então vejam que esse paciente é um paciente classe 2, divisão 1, onde a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior não está ocluindo com o sulco vestibular do primeiro. Aqui ele não podia ir para trás, porque não tinha espaço. Depois que o Sliding Jig arrumou o espaço aqui, então a gente joga esse dente para distal com esse aparelho, e esse dente vindo para distal, essa cúspide ela vai ocluir esse sulco vestibular. Então nós estamos corrigindo aí essa maloclusão de classe 2, divisão 1. Então nós temos aí depois a classe 1, que é a chave de oclusão de molar, de angle. Aqui o aparelho novamente. Veja aqui a ação do aparelho. Veja que tem um stop aqui atrás. Então esse gancho ele está preso aqui nesse fio, e esse elástico está forçando então
para a distal. Veja que já está abrindo aqui um espaço. Uma vista mais próxima ainda. Aqui a mola, secção fechada, forçando esse gancho para trás. Aqui esse fio ele não penetra no tubo, então ele vai forçando esse molar para a distal. Aqui nós temos a distalização de molares através do sling de jigs, novamente. Então está forçando aqui para trás. E aqui, né, o fio entrando no tubo do molar. Tem uma baioneta aqui que impede que esse fio corra dentro do tubo. Então a distalização de molares com a mola de secção aberta, usando então o sling de jigs. A mola aberta, aqui a mesma coisa. Então a distalização de molares através de mola de secção aberta, ativação realizada com amarrilho metálico no dispositivo de ancoragem temporária para o gancho deslizante comprimido à mola. Aqui é uma desinclinação de molares. Veja aqui que o mini parafuso está próximo aqui de uma área triangular, que é o trígono retromolar, próximo aqui ao ramo da mandíbula. Então, esse mini implante, ele é colocado aqui, com elástico, o elastique, ele vai puxando esse dente, até o dente ficar verticalizado. Aqui uma mola colocada no tubo, sendo puxada aqui pelo mini implante. O elastique aqui, o mini implante seria a ancoragem, o elastique preso à mola e ao mini implante, e o dente fica então verticalizado. Aqui é um descruzamento de molares. Veja que o dente está cruzado, então ele tem que ir para lingual para descruzar isso aqui. Então nós temos aqui um elástico que joga o primeiro molar para a lingual e um outro aqui embaixo que joga o inferior para a vestibular, ocorrendo então aqui a correção dessa mordida cruzada. Aqui foi colocado os arcos de nivelamento, onde não foi utilizado um diagrama correto nesse paciente, então houve uma atresia aqui nesse arco, e esse dente, segundo molar, que antes estava na posição correta, passou a ficar solitário aqui numa posição incorreta. Então coloca aqui o mini implante e puxa o dente então para se juntar ao primeiro molar superior. Aqui é uma ativação do sistema com elástico, tracionamento de dente incluso, o canino melhor posicionado no arco. Depois a gente passa aqui um fio de nitinol para melhorar isso aqui. Correção da linha média. Então é fixado aqui um grampo, um gancho. A gente aperta aqui esse gancho, tem um alicate especial para isso. Aqui é o mini implante. Então ele vai puxar isso aqui. Então esse incisivo vai distalizar e depois prende aqui nesse outro para jogar esse outro aqui na linha média. O nosso conhecido movimento binário geralmente ocorre em pré-molares. Então está aí um segundo premolar superior totalmente girado, com a sua face vestibular voltada mesialmente e a sua face lingual voltada distalmente. Então nós temos aqui um botão, um mini implante, aqui o outro mini implante, esse elastique fazendo força para frente, esse outro para trás. Então esse dente então vai girar com o tempo.
A mecânica de elásticos de classe 2 e classe 3. Então, é fixado aqui entre os molares inferiores um mini implante. Aqui nós teríamos o gancho de canino. Então nós temos aqui nesse paciente que é classe 2, divisão 1. Veja que esse elástico está puxando então esse arco para trás e a mandíbula para frente, correto? Aqui é a mesma coisa, só que inverteu a localização do parafuso, porque é um paciente classe 3. Então, em vez de ser de baixo para cima, vai ser de cima para baixo. Olha aqui o mini implante, preso aqui esse elástico no canino. Então vai forçar a mandíbula para trás e a maxila para frente. Então nós temos aí os elásticos intermaxilares, que é a mecânica de classe 2 e classe 3. A mola de nitinol fechada, veja aqui uma mola convencional que a gente prende, né, nos nossos dentes aqui, e aqui uma outra com essa extremidade que se adapta perfeitamente aqui na cabeça do parafuso. Então veja aqui esse círculo se encaixando aqui na cabeça do nosso mini implante. Início de retração para corrigir incisivos. Então, mole secção fechada. Então, bateria anterior, fechando o espaço. Aqui é a mesma coisa. Veja aqui, nós temos aqui o mini implante e aqui o gancho, onde é preso o elastique. Nessa figura, são complicações que ocorrem. Então, ocorreu aí a perda de estabilidade, porque houve uma mucosite, uma inflamação da mucosa, causada por instalação de mini implante em mucosas não queratinizadas. Então veja bem que esse mini implante ele está com problema, porque a gengiva, o que aconteceu com a gengiva? Ela se inflamou. Desse outro lado, nós temos aqui a mucosite, que é a lesão da mucosa causada por trauma na cabeça do mini implante. Radiografia panorâmica, ilustrando a perfuração da raiz de um pré-molar por mini implante. Então foi feito aqui um mau planejamento, não obedecendo aquele espaço entre, né, o segundo premolar e o primeiro molar superior, no caso. E o mini implante aí foi colocado de uma forma errônea, que perfurou então a raiz deste premolar. Então isso a gente chama de iatrogenia. É quando é um erro do profissional. Aqui o mini implante fraturado. Então na hora da remoção quebrou aquela parte que fica dentro do osso, a parte rosqueante. Aqui nós temos os mini implantes no palato e aqui com uma chave digital a remoção do mini implante. Veja aqui que eles foram parcialmente removidos e aqui eles foram removidos. Um pequeno leito deixados pelos mini implantes. Isso daqui cicatriza, não é necessário de suturar. Então isso cicatriza muito rápido. No dia seguinte já está cicatrizado. Muito bem, pessoal. Então nós vimos assim algumas considerações sobre mini implantes. Então até a próxima aula.